Pai, em nome de Jesus, aqui está a tua filha, queremos apresentá-la, Senhor. Fala com a tua palavra conosco, Senhor, inspira pelo teu Espírito Santo, Senhor, para que possa nos dar direção, Senhor, para que nós possamos continuar em nome de Jesus, Senhor, andando nos teus caminhos santos e nunca desviar dele, e assim mesmo, Senhor, atrair muitas e muitas vidas para ti. Amém. Amém. Nem eu sabia que eu ia falar hoje, mas glória a Deus, né? O Senhor, a palavra é do Senhor e amém, né? Glória a Deus. Não sabia, assim, até ontem, né? Mas hoje eu sei. Por quê? Eu estou um pouco emotiva, é muita adrenalina, é muita emoção, é muita mudança, glória a Deus, né? Mas nós vamos vencer. Ó, estou até com o chazinho da Neuza aqui, amém? Tem para vocês também, viu? Amém, glória a Deus. Mas, amados, Deus é tão bom. Deus é bom, Deus tem sido tão fiel, nós louvamos a Deus. Realmente, pastor, está assim bastante alegre também, né? Porque vamos entregar o aluguel e tem sido assim um peso financeiro bastante grande, até aqui nos ajudou o Senhor, nós louvamos a Deus, estamos abertos sim para todo conselho, a palavra de Deus, que a multidão de conselho é sabedoria. No finalzinho, depois nós vamos reunir aqui, né, para a gente poder concluirmos, né, qual o melhor, porque é o melhor que agrade ao Senhor, onde nós estivermos, que agrade o Senhor. Amados, esses dias no meu devocional, eu tive uma palavra e eu compartilhei, né, com a Vívia, compartilhei com o pastor, e eu não costumo pregar, vocês sabem que eu não sou pregadora, né, eu sou lavadora de prato, e muito feliz de banheiro, gosto, faço com alegria, mas aqui eu fico meio trêmula, e eu estou trêmula, falei para o filho lá, ora por mim, porque eu estou trêmula, estou tomando um chá. Ainda mais que é o último culto, né? A gente fica muito emotiva mesmo, mas com muita gratidão ao Senhor por tudo que Ele tem feito. Mas olha a palavra que o Senhor me deu. Eu falei, mas eu vou dar essa palavra, filha? Não, mãe, vai. Você já está pronta, vai. Eu falei, então vamos obedecer, né? Amados, quero dizer para vocês que grandes coisas tem feito o Senhor por nós. E eu sou um testemunho de que eu fui bastante arredia pelo agir do Espírito Santo de Deus na minha vida, antes de conhecer a palavra, mas depois que nós conhecemos a palavra, como diz Dodô do meu coração, conhecereis a verdade vos libertará. Então eu estou sendo liberta, estou no processo, amados, e eu preciso das vossas orações. Como eu preciso do milagre do Senhor, amados, porque realmente o Senhor tem sido maravilhoso, né? Eu louvo a Deus. A Vívia disse que vai me cronometrar, tá, filha? Pode sim, ela vai me cronometrar, porque quando o papai faz assim para mim, eu fico tremendo na base, né? Mas ela, mamãe, só 45 minutos, hein? Tá bom, gente, vou tentar sim. Eu quero falar com vocês algo que o Senhor tem falado no meu coração, que não tem sido tão fácil, a gente deixar o Espírito Santo moldar, deixar o Espírito Santo agir, porque eu tenho minha vontade, eu não sei vocês, mas a gente tem a vontade da gente, e muitas vezes a vontade da gente prevalece. Eu não vou, não gosto, eu não faço, isso não é para mim, isso não... E acaba fazendo a vontade da gente, sim, e diz que conheço Jesus. Então, amados, a palavra que o Senhor me deu foi moldados por Ele. Falei, Senhor, o que o Senhor quer trabalhar no barro? E eu fui para o Senhor. E chorei bastante. Se eu chorar, me perdoa, porque eu me emocionei muito. Mas vou tentar me conter. A palavra do Senhor em Tiago 4:8. Se o Wesley puder me ajudar, agradeço, filho. Moldados por Ele. Tiago diz, cheguem perto de Deus. Teve uma versão que eu li, diz assim, chegai-vos a Deus. Cheguemos perto de Deus. Isso, chegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. E Jesus, o Senhor acertou na mosca. É verdade, Senhor. Tem dia que o ânimo é duplo. Eu quero e não quero.
Me ajuda, Senhor. Como nós adoramos o Senhor. Eu preciso melhorar. Eu sei que o Senhor está nos dando tempo para aprender. Hoje fui no funeral de uma colega. Minha tia ainda falou, mas você vai no funeral hoje? Eu falei, eu vou dar um abraço nos que estão vivos. É os filhos, a família, as colegas que trabalhamos junto 25 anos. Fomos lá, estivemos lá, choramos juntos. Mas o Senhor ainda está dando tempo para a gente melhorar em muitas áreas. Amados, existe algo fascinante na forma como Deus fala comigo. A Vívia falou, mãe, não se estende muito, mas pode ir assinalando aí, filha. Mas esses dias, debaixo da parreira do chuchu, tem uma rocinha lá que tem chuchu. Quem gosta de chuchu, tem chuchu, viu? Eu ia trazer, mas não deu tempo. E eu fiquei olhando, falei, Jesus, me mostra, porque você confunde as folhas com o fruto. Abre meus olhos espirituais, Senhor, ali debaixo da parreira, conversando com o Senhor, e o pastor rindo de mim. Não estou vendo nenhum, ele falava. Falei, mas Jesus vai me mostrar. Meus olhos vão se abrir. Gente, eu colhi uma cesta de chuchu. Glória a Deus. Você pode dar glória a Deus pelo chuchu também? Glória a Deus, amado. Quando eu era criança, disse que chuchu era só água e bagaço, mas eu aprendi que o chuchu é um legume que só ele tem uma fibra para o intestino. Como? Potássio? Glória a Deus, estou aprendendo com você. É uma delícia, uma salada de chuchu bem temperadinha, amados. E um ovinho frito, né? É de Deus. Amados, enfim, colhemos chuchu, cavucamos, carpimos, e estávamos ali, alegres com o Senhor, porque o Senhor estava falando, sou eu quem mostro a direção, sou eu quem faço, aquiete, desacelere. Ele falou para mim, você não está lendo direito a Bíblia, você não está lendo a palavra direito, é para desacelerar, eu preciso melhorar. Então, amados, eu vejo que há algo fascinante na forma como Deus nos criou, como Deus nos fez, cada um com uma forma de ser. Cada um diferente. O problema nosso é o preconceito, porque aquele é assim, aquele fala assim. O problema sou eu, somos nós que não entendemos uns aos outros. Porque Jesus fez tudo perfeito, não fez ninguém robô, cada um de um jeito. Quando nós lemos sobre a criação do universo, nós vemos Deus falando. Deus falando, haja luz, e houve luz. Haja firmamento, e houve firmamento. Deus falando. Amados, Deus fala ainda hoje. Deus fala ainda hoje. Às vezes nós que estamos distantes, às vezes sou eu que estou correndo tanto, tão aflita, às vezes tão preocupada com as contas. Que o Senhor nos perdoe em nome de Jesus. Porque é Ele que dá a vida, Ele que dá o fôlego. Se não é Ele, nós não estamos aqui. Tudo foi criado pela palavra. Tudo foi criado pela palavra. Mas quando nós chegamos à criação do homem, Ele fez os peixes, as árvores, Ele foi delineando, falando e criando, mas quando Ele chegou para criar o homem, Ele mudou o método. Isso daqui me pegou, porque Ele é Deus, Ele é soberano, Ele é poderoso. Ele não apenas fala, na criação do homem Ele toca. Na criação do homem Ele molda. Na criação do homem, na minha e na tua criação, Ele sopra o fôlego de vida. Amados, nós somos alma vivente. Nós dependemos dEle para respirar. Hoje me condoeu vendo aquela filha chorar a partida da mãe, que ela dizia, minha mãe me ensinou tanta coisa, mas não me ensinou a fazer nada sem ela. Mas a gente continua aprendendo com o Senhor.
Às vezes é tão difícil, é um caquinho, mas é nossa. Lá em Gênesis 2:7, nós lemos: então o Senhor, e formou o Senhor, Deus, o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Foi diferente a forma de Deus fazer o homem das plantas, do mar, do sol, da lua, dos astros? Foi diferente ou não foi? Totalmente diferente. Aqui a palavra diz que ele formou, ele tocou, ele manipulou, ele pegou no pó da terra, ele modelou, moldou e soprou o fôlego de vida. Deus deu a vida dele por nós, para nós. Amados, olha que importância, que Pai de amor é esse. Isso revela algo poderoso. Antes de Deus nos dar uma missão, Ele nos dá um relacionamento. Ele nos chama para essa intimidade. Antes de Deus nos dar um ministério, antes de Deus nos dar trabalho, antes de Deus nos prover, de nos dar filho, Ele nos chama, amados, para ter uma intimidade com Ele. Olha a misericórdia de Deus, porque eu demorei tanto tempo para entender isso. Como a gente é tão simples, tão puro. Nós estamos preocupados lá com o piso, nós estamos preocupados se vamos ficar... Uma irmã ofereceu a área dela, garagem, a outra ofereceu a empresa, vamos sentar, conversar, qual a melhor? Nós estamos preocupados, por quê? Tão preocupados por ter, por quê? O que nós vamos fazer amanhã? Se é Ele que dá vida para nós. Vamos olhar para Jesus, onde é que Ele pregava? Ele não tinha nem microfone, nem holofote. Ele tinha, às vezes, emprestado um barquinho, às vezes no morro, às vezes debaixo de uma árvore. E às vezes a gente cria tanta confusão para falar de Jesus, como diz Wesley, vamos ser mais ousados. O Senhor é Deus que está esperando, amados, Ele já fez tudo à nossa disposição. De alma vivente, nós temos vida, amados, o Espírito Santo está soprando, o Espírito Santo está agindo, falando, às vezes precisa me empurrar, porque não estou entendendo, então Ele para tudo e fala, vamos começar de novo, amém? Glória a Deus por isso, amados. Nós não fomos criados apenas pela palavra de Deus, nós fomos moldados pela mão de Deus. Quando nós cantamos aqui, foi a tua mão, é a tua mão que me protege, que me sustenta, que me acalenta, que me levanta, que me socorre, que fica comigo as noites que eu não durmo. É a tua mão, é a tua mão. Como diz a Rose, precisa pagar a consulta para o médico falar, né? Não escuta quando a gente fala aqui em casa, né? Mas só que o médico também falou, não vou mudar nada dela. Esse é o jeito dela, a personalidade dela, o temperamento dela. Ela quer pegar enxada, deixa ela pegar enxada. Ela quer pôr o avental, deixa ela pôr o avental. Ela quer varrer a casa da vizinha, da frente, do lado, do meio, até na esquina, deixa ela varrer. O cara foi até camarada comigo. Pois eu passo o número para vocês. Desculpa. Mas ele falou, filha, desacelera. Isso é ansiedade. Eu conheço a palavra de Deus, lançando sobre ele toda a ansiedade. Eu não tenho, eu oro. Mas nós somos humanos. Quando chega a fatura, você é humano, você é carne dura. Amados, que amor é este? Moldado pela mão de Deus, que nos protege, que nos guarda, que nos sustenta, que nos acalenta, que nos fortalece. Quando fala, filho, levanta, caiu, levanta. Estou aqui para te estender a mão e te ajudar. E às vezes, eu e você,
não estendemos a mão para o que está caído. Nós temos que confessar esse pecado como igreja do Senhor. Amém? Cada falha nossa, cada deslize nosso, o Senhor está nos dando a oportunidade de levantar outra vez. E não errar mais naquilo. Eu errei, erro. Mas tira a lição do erro, não erra mais. Eu falei, não devia ter falado, não fala mais. Eu roubei, a Bíblia diz, não roube mais. Porque tudo que se planta se colhe. Então vamos tirar lição, porque Deus está tocando no barro, amém? Deus toca o barro, e quando Ele cria o homem, amados, esse toque dEle, Ele inclina ao barro, Ele se achega a nós, Ele se preocupa conosco. Isso fala de proximidade, de interesse, fala de amor. Quantas vezes eu mesmo não dei valor em mim, quantas vezes nós não damos valor no companheiro, na companheira, quantas vezes nós erramos por palavras, por atitude, por não honrar. Mas o Senhor está cuidando de nós, Ele está trabalhando. Ele está dizendo: filho, não temas, eu sou contigo, eu te ajudo, esforça-te, tem bom ânimo. Nós não surgimos do acaso. Olha que coisa mais linda, amados, nós não surgimos de um boom. Nós somos modelados, a Bíblia fala que é um toque de Deus na nossa vida, e cada um é de um jeito, porque Ele é perfeccionista, Ele molda, Ele toca, Ele sopra, Ele sustenta, Ele levanta, Ele acalenta. Quantas vezes enxugou as minhas e as tuas lágrimas, e pode nos usar para ser instrumento na vida de alguém. Por isso eu digo, nós não surgimos do acaso, obra-prima da criação. Vamos valorizar esse amor de Deus, o que Ele fez lá na cruz por nós. Nós não somos também fruto de um acidente cósmico. Nós fomos pensados, planejados, às vezes não pelo nosso pai e mãe, mas por Deus. Por Deus, amados, criado e moldado pelas mãos poderosas de Deus. Amados, como o Senhor fala de uma forma mais detalhada, nós fomos desejados, sabe, amados, quando a gente engravida e quer aquela gravidez, é um sonho, é um desejo, é uma coisa linda, esperando aquela criança vir ao mundo, que no nosso tempo a gente não via com os 3D, 4D que tem agora, né? Mas, amados, havia uma expectativa dessa obra maravilhosa, perfeita, formada pela mão do Criador em nós, para nós. Muitas pessoas conhecem Deus apenas como Salvador, outras apenas como provedor, e Ele é, mas Deus deseja ser conhecido como Pai. Ah, mas eu não tive um pai, mas o Senhor te gerou, o Pai de amor nos criou, nos perdoou, nos levanta, nos sustenta, nos acalenta e diz: mais uma vez, mais uma oportunidade, mais uma milha, chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Amados, eu achei esse verbo chegai-vos, observe Tiago falando assim, venha, não espera Deus se aproximar de você. Às vezes a gente espera uma oportunidade, quando eu aposentar eu vou fazer que nem a pastora. Esses dias uma filha do coração me mandou uma foto, dizendo assim: vovó Rosana, de touquinha na creche, com um aventalzinho, devia ter posto, né, na tela, né? Vovó Rosana, quando eu crescer eu vou fazer comidinha igual você. Mal sabia ela que eu mais lavo panela do que faço as comidas, né? Mas vai crescer, né? Então, amados, não espere, não espere assim, oportunidade, se achegue, busque, é seu momento com Deus, seu altar individual, é seu devocional, é seu momento a sós com Deus. Essa intimidade nossa exige movimento, existe ação, existe decisão, exige uma entrega, e Deus está nos ajudando a sair do comodismo.
Isso me pegou. Está tão bem estruturado, está limpinho. Falando nisso, eu já percebi a falta do seu amador, vocês perceberam? Depois precisa orar por ele e saber como ele está. O ar-condicionado, tem ventinho, está tudo limpinho, nós vamos entrar lá, né, filho, daquele jeito. Eu acho que Deus está nos chamando para sair do comodismo, sabe, amados? Às vezes a gente tem uma régua própria, a gente mede do jeito da gente. Mas nós precisamos levar o Senhor às vidas. Precisamos fazer o ID, sair do comodismo. Está tudo tão confortável que não estamos nem lembrando que Jesus está voltando. Como falaram, pastor, para que o senhor está construindo igreja se Jesus está voltando? Ele falou, para que a obra de Deus continue. Para que a obra de Deus continue. Nós sabemos que não vamos ficar aqui para semente. Mas com certeza um legado vai ficar, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus disse, Ele é fiel para cumprir. Eu levantarei o sucessor. Amém? Então, amados, precisamos desse agir, dessa ousadia que o Wesley falou, amados. Sair desse conformismo, comodismo, sabe, nos mover para testemunhar desse amor de Deus. Muitas pessoas querem transformação sem aproximação, sem se aproximar. Queremos mudança, muitas vezes sem relacionamento. Queremos bênção sem intimidade. Amados, é tempo de renúncia, é tempo de humildade, é tempo de resignação. Sem renúncia, sem fidelidade, sem resignação, sem humildade, sem simplicidade, amados, nós não nos achegamos ao Senhor. Por que o Senhor me deu essa palavra? Eu fui num evento essa semana, não posso me delongar muito, mas naquele evento eu encontrei uma pessoa chorando. Estava tudo muito lindo. Celice me acompanhou. Falei, eu não vou sozinha. Eu acho que não vou. Mas aí eu orei e falei, eu preciso ir. E fui. Fiquei muito feliz, agradeci. Foi uma oportunidade maravilhosa de estarmos celebrando junto. Estava tudo muito lindo, mas eu cheguei em casa, chorei muito para o pastor. Por uma pessoa na festa. Sabe, amados, às vezes nós estamos tão preocupados com tanto brilho, com tanta coisa, e tem alguém chorando do nosso lado. Tem gente precisando do Senhor. Enfim, teve o protocolo, teve todos os comes e bebes, e eu vi essa mulher chorando, e me incomodou. Eu fui até ela, disfarçadamente, abracei-a por trás. Eu falei, alguém já orou por você? Ela olhou para mim e disse, eu não fui escolhida. O Espírito Santo vai me mostrar quem é essa pessoa. Eu vou encontrá-la. E ali eu abracei, chorei com ela e declarei sobre ela que ela pode ser esquecida dos homens, mas desse Deus de amor, Criador, Pai das nações, Príncipe da paz em Cristo Jesus, ela é reconhecida, ela é amada e ela é valorizada. Amados, ali nós choramos, nos abraçamos, e eu fui para o meu cantinho, e ela disse assim, preciso conversar com a senhora. Vamos orar, para que o Senhor realmente nos mostre quem é essa pessoa. Sabe, amados, Deus tem um cuidado muito especial conosco, e às vezes nós fazemos vistas grossas para muitas coisas simples. Às vezes uma escuta, um abraço. Às vezes nós não nos lançamos com essa ousadia que o oleiro forjou em nós. Porque nós nos preocupamos muito com o que vão pensar de nós. Mas não nos preocupamos com o que Ele pensa de nós. Nós louvamos a Deus porque estamos tendo a oportunidade de nos aproximar do Senhor, amém? Nós queremos mudança, isso é muito bom. O Senhor sabe quantos defeitos nós temos que precisam ser alinhados. Mas o Senhor está para nos ajudar, amém? Então, amados, o Senhor é maravilhoso, com tudo isso Ele nos molda.
Com tudo isso, Ele permanece perto de nós. E quanto mais perto do oleiro, mais fácil o processo e a transformação. A palavra do Senhor em Isaías 1,19 diz: se quiserdes e ouvirdes do Senhor, comereis o melhor dessa terra. Não é que você vai comer churrasco todo dia. Tem gente que pensa que comer melhor dessa terra é comer churrasco todo dia. Você vai ser saciado, você vai ser suprido, você vai ter paz, você vai ter certeza da vida eterna, você não será desamparado. Ele diz: não te deixarei, não te desampararei, estarei contigo todos os dias. Ah, queridos, o processo pode ser doloroso, mas a obra será realizada. Amém? Nós cremos, aquele que começou a boa obra em nós é fiel para acabá-la até o dia da vinda do Senhor, amém? Nós estamos abertos para o mover do Espírito Santo, não é que nós não falhamos, amados. Nós erramos sim, mas o Senhor está conosco para nos ajudar, para nos fortalecer, para nos reerguer, para nos ajudar em toda e qualquer situação. Ele é fiel. Então, amados, o oleiro, ele trabalha no barro, ele toca, ele molda, ele sopra, ele tem intimidade quando o barro se deixa ser moldado. Mas também há uma lição aqui, que eu tirei para a minha vida, e como eu preciso aprender. O barro não discute com o oleiro. Aí eu falei: me perdoa, Senhor. Não sei você, mas quantas vezes você discutiu com o Senhor? Quantas vezes nós empioiamos ali e nos debatemos? E às vezes o Senhor está fechando uma porta para nos dar livramento e nós estamos ali endurecendo a dura cerviz. Que o Senhor tenha misericórdia, mas tenha liberdade para falar conosco, em nome de Jesus. E que nós venhamos aprender como barro, a não discutir com o oleiro. Amém? Posso não estar entendendo nada, Senhor, mas o Senhor está no controle. E eu confesso para vocês que eu me debati esses meses. Os mais próximos sabem. Me debati. Relutei. Mas falei: Senhor, eu me rendo. O Senhor é Deus, o Senhor vai fazer, o Senhor vai falar. E Deus faz, e Deus fala, e alegra o nosso coração. Hoje nós até tiramos uma sonequinha, né? Eu acho que não consegui dormir, ou se eu dormi muito pouco, porque eu sou muito dorminhoca, gosto de dormir bastante, né? Falei: você acha que eu dormi? Falei para ele. Ele falou: acho que você dormiu sim. Acho que eu dormi sim, um pouquinho eu dormi, mas eu preciso mais. Eu preciso dormir mais. Mas ele orou bastante para mim, para o Senhor tirar um pouco do meu sono, sabe? Acho que ouvi a oração dele também. Amados, Deus é fiel. Deus é fiel. Não vamos discutir com o oleiro, amados. Olha lá, essa lição é para mim. Não sei se você quer pegar carona, mas nós vivemos uma geração que quer questionar tudo, inclusive Deus. Por que isso? Mas por quê? Por que comigo? Não, comigo é assim. Não, tem que ser do meu jeito. E eu li um livro que diz: não é do meu jeito, é do jeito dele. E mesmo assim, como diz o pastor, você não leu direito, porque não está aprendendo, vai ler outra vez. E quando a gente não faz bem feito o serviço, o que tem que fazer? Fazer outra vez, fazer de novo. Então vamos outra vez na fé, caminhando, né? Então é um sistema do mundo de questionar tudo e ser do jeito que nós queremos. Uma natureza pecaminosa, que o Senhor tenha misericórdia de nós, amados. Mas a palavra de Deus em Isaías 64:8 declara, amados. Olha que maravilha a palavra do Senhor. Nós somos o barro, Ele é o oleiro. Quem trabalha no barro é o oleiro. Olha lá, Isaías 64:8. Mas agora, ó Senhor, Tu és nosso Pai, nós o barro, e Tu o nosso oleiro, e todos nós, obra das Tuas mãos. Está doendo? Mas estamos no processo.
Estamos prosseguindo, não estamos empatados, não estamos desanimados, não estamos reclamando, estamos buscando a direção do Espírito Santo de Deus, amém, queridos? Não é que porque estamos buscando que nós não falhamos, amados, mas estamos tentando acertar, buscando a direção. Todos nós estamos num processo, amados. A grande obra do Espírito Santo. De repente você recebe um conselho, mas você não pega. É a oportunidade que Deus está dando para a gente se acertar. O barro não determina a sua forma. É o oleiro que determina a forma. É lá na olaria que se faz a forma do barro, do tijolo, da telha. O barro não determina a sua forma. É o oleiro que determina a forma. O barro não escolhe o processo. Ai, isso daí está dolorido demais, né, Li? Nossa, parece que tudo é comigo. O barro não escolhe o processo. Podia ser mais leve, né? É o oleiro que escolhe o processo. Às vezes a gente não entende que às vezes é preciso passar por isso. O que o Senhor vai me ensinar? Não sei, mais tarde nós vamos entender. O barro não vê resultado. O barro não vê resultado final. Quem vê o resultado final, quem vê a obra final é o oleiro. Está no processo. Mas o oleiro vê. Nada é oculto aos olhos de Deus. Amém? Nada passa despercebido. A palavra diz que Ele tem olhos como chama de fogo. Ele cuida. Ele cuida. Esses dias nós tivemos uma situação delicada e uma filha do coração disse: não, pastor, não mexe nisso. Pastor, não. Mas tem Deus para dar. Não põe a mão. Amém. A pastora acatou o conselho, porque somos barro, precisamos ser trabalhado. Na hora do nervoso, na hora da pressa, na hora do desespero, na hora que você vê que não tem dinheiro para pagar um boleto. Não sei se isso acontece na sua casa ou só na minha. E eu confesso para vocês, amados, vamos fazer bodas de ouro. 50 anos de casado e quase 7 de namoro. Nunca teve cobrança na porta da nossa casa para a glória de Deus. Nunca. Esse arroxo, esse aperto é devido ao momento da construção, amados. Mas Deus está movendo céus e terras, e toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. Você pode aplaudir o Senhor? Deus é Deus fiel. Ele acalenta, Ele sustenta, Ele protege, Ele livra de todo mal, amados. Nós estamos vivenciando a palavra na prática, na carne. Amém? Glória a Deus. Muitas vezes Deus permite situações. Não é o que a gente quer. Situações que nem entendemos porque está sendo moldado algo que ainda não conseguimos enxergar. Mas eu tenho pedido, abre os meus olhos espirituais, Senhor, abre os nossos olhos espirituais para vermos as maravilhas que o Senhor faz. Amados, o barro vê pressão, é pressão de todo lado. O barro vê pressão no amasso, no processo, mas o oleiro vê propósito. Grave bem isso. O barro vê pressão e dói. Aperta daqui, aperta dali, amassa daqui. Mas o oleiro vê propósito, tem um propósito, vai dar frutos para a glória do Senhor, amados. Deus é Deus fiel, de todos os lados, até a pressão arterial sobe. Imagina se o barro não vai ser sovado também. Deus mexe em áreas que não queremos entregar. Vocês acreditam nisso? Às vezes Deus mexe em áreas que nós não queremos entregar. Porque isso eu dou conta. Porque isso dá certo. Porque eu já fiz isso. Porque disso eu dou conta. Uma característica do oleiro é que ele trabalha toda a peça, ele trabalha no todo, não apenas uma parte. Da mesma forma, Deus não quer apenas o seu domingo,
o meu domingo, o nosso ministério, as nossas orações. Deus não quer só isso, Ele quer os meus e os teus pensamentos. Ele quer nossas emoções, nossos relacionamentos, nossas prioridades. Amados, Deus trabalha no todo. Às vezes minha mãe falava assim, está bonitinho por fora, mas por dentro, bela viola. Vocês já ouviram falar isso? Mas o negócio, Deus é por dentro também de nós, dos nossos sentimentos, para nos curar, para nos sustentar, para nos suprir, para nos fortalecer. Em todo o tempo Ele está cuidando de nós e muitas vezes nós não estamos ouvindo. Então Ele permite o processo, para que a gente venha se achegar a Ele. Achegai-vos a mim, e eu me achegarei a vós. Amados, é muito lindo o agir de Deus, o trabalhar de Deus. E Deus não trabalha por setores, não. Ele trabalha na totalidade. Muitas vezes queremos entregar áreas confortáveis, mas escondemos outras. E dói. O trabalhar muitas vezes dói, mas nós precisamos abrir para Ele que sabe tudo, que entende, que não nos acusa, pelo contrário nos perdoa, nos fortalece, nos sustenta, nos orienta e nos dá a mão quando caímos para levantar outra vez. Para onde iremos nós, se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Ah, que amor é esse, amados, que amor é esse? E Deus diz, se você me permitir, vou moldar tudo. Eu falei, ai Senhor, está doendo. Mas vamos nos render. Vamos nos render, porque a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Ou nós cremos que Deus está no controle de tudo. Amém? Amados, o processo não é castigo. Quantas vezes eu ouço cada coisa que eu falo, Senhor, me sustenta. O processo não é castigo, essa situação não é pecado, não é isso, não é aquilo. É o nome do Senhor que vai ser glorificado, é preparação para algo novo que o Senhor está fazendo. Nós não imaginamos o como, mas o Senhor está aqui. Aqui é com o Senhor. Aqui está algo muito importante, amados. Quando o oleiro aperta o barro, não é porque odeia o barro, é porque está formando algo belo. E às vezes é preciso passar pela fornalha, às vezes é preciso passarmos pelo estreito. Muitas vezes confundimos tratamento com rejeição, mas Deus corrige, porque Ele ama. Quantas vezes começamos, paramos, e vai, e volta, e ora, e busca, e chora, e jejua. A última palavra é do Senhor. Vamos aquietar, esperar o tempo de Deus, e Ele vai fazer. E quando Ele faz, amados, é paz, é tranquilidade. É um renovo verdadeiramente, amados. Muitas coisas, às vezes a gente entende que a nossa humanidade atrapalha o processo. Mas Deus molda porque tem propósito. Deus confronta porque vê potencial. Pastor, tem uma palavra que o Senhor não vai recolher a vida dele enquanto não terminar uma obra. Ele está firmado na promessa do Senhor. Falou, Senhor, enquanto o Senhor me quiser aqui, eu quero me desgastar para o Senhor. E Ele faz com muita alegria, não vou te dizer que não cansa. Às vezes nós vamos lá no terreno carpir um pouquinho, fazer alguma coisinha, Ele já senta um pouquinho, deixa eu descansar. Deixa eu descansar. É lógico, né? A gente cansa, tem os limites da gente, né? Mas muitas vezes nós confundimos esse tratamento com rejeição. Mas Deus nos ama, Ele quer corrigir, quer nos orientar. Deus molda-nos porque tem propósito. E Deus confronta-nos muitas vezes porque vê o potencial que Ele pôs em nós e nós não estamos fazendo como Ele quer. Então vamos lá, vamos obedecer. Manda quem pode?
Obedece quem tem juízo. O processo não está tentando destruir nossa fé, não está tentando destruir nós. Às vezes você ouve, ai, Deus esqueceu de mim. Ai, por que não acontece coisa boa comigo? Calma, vai, se achega ao Senhor e vai caminhando por fé. Está tentando revelar quem Deus planejou que você fosse. Deus está tentando nos levar, nos moldar, nos conduzir, porque o sonho de Deus vai se realizar, amados. Às vezes não é fácil, a gente vê tantos personagens bíblicos que demorou para acontecer, mas creia, porque Deus está agindo, Deus não está moldando você sem direção. Cada pressão, cada ajuste, cada correção, cada processo, ainda que doloroso, tem um objetivo, tem um destino e tem um propósito. Não é fácil, o oleiro sabe exatamente o que está fazendo. Confie, creia, prossiga, avante, o Senhor está conosco. Nem tudo vai ser maravilha todos os dias, mas o Senhor está no controle. A pergunta não é: Deus, por que o Senhor está mexendo nisso? Deus, por que não deu certo? Deus, por que isso? Não, a pergunta não é essa. A pergunta é: Senhor, o que o Senhor quer forjar em mim? Senhor, o que o Senhor quer formar em mim? Muitas vezes, para que isso, pastora? E a gente vai aprendendo. Senhor, o que o Senhor quer me ensinar? Esses dias eu tive que me vestir espiritualmente de Abigail. Não foi fácil, amados. Leia o que Abigail passou. Orei, busquei de Deus, chorei. Falei: Senhor, não quero ser uma esposa rebelde, rixosa. Eu não sou assim, o Senhor sabe que eu amo meu marido. Mas, Senhor, me dê sabedoria, como o Senhor deu para Abigail. Amados, foi uma prova de fogo, mas depois que choramos, oramos, nos alegramos e nos renovando no Senhor. Você pode aplaudir o Senhor? Glória seja dada ao Senhor, amados. São lições para a gente testemunhar de que o Senhor ouve o nosso choro, ouve o nosso clamor e nos socorre. Deus é Deus fiel. Glória a Deus, né? O oleiro sabe exatamente o que está fazendo. Às vezes a gente não confia plenamente. Às vezes a gente não entrega totalmente. Teoria é uma coisa, prática é outra. Eu estava limpando o banheiro, estou terminando, viu, filha? Estou terminando, viu, pastor? Eu estava limpando o banheiro, era meia-noite. Eu ouvi a voz do Senhor falando comigo. Mas foi tão nítido, que eu fiquei extasiada. Falei: Senhor, o Senhor fala. E depois que eu fui tomar banho, que eu fui me aquietar e vou saber que eu sou Deus, eu falei para ele assim: você acredita que Deus fala? Lógico que eu acredito que Deus fala. Você acredita que Deus fala na prática ou na teoria? Porque ele falou comigo, eu ouvi. Ele falou: eu acredito. Só que eu falei: hoje eu não posso te falar o que ele me falou. Você vai ter que ouvir um vídeo que me mandaram. E a resposta está no vídeo. Vocês acreditam que Deus fala através de uma pregação, de uma palavra, de um louvor, de um mensageiro que você nem imagina? Deus fala. De um livro. Gente, o pastor falou que eu tenho que ler 2 vezes cada livro da Paulinha Taumelli. Eu já li 2 vezes a boa parte, emprestei para a Márcia hoje. É tremendo, Márcia, se delicie. Eu não vi a hora de ir no banheiro e ler um capítulo. Agora eu estou lendo Desacelere, coragem para desacelerar. O pastor falou: você tem que repetir a leitura. Você acabou? Acabou. Então lê outra vez, tá bom, vou obedecer, vou ler outra vez. Mas, amados, encerrando, me perdoa. A pergunta é: Senhor, o que o Senhor quer formar em mim? Senhor, o que o Senhor quer forjar em mim? Talvez existam áreas da sua vida que você, como eu, ainda não entregou ao oleiro. Às vezes existe. Talvez você esteja resistindo ao processo.
Às vezes nós estamos com o freio de mão puxado, talvez estejamos questionando a mão que está nos moldando, com dúvidas, reservas, medos. Quem de nós no processo não passamos por isso? Hoje Deus está nos dizendo: aproxime-se de mim, permita que eu trabalhe, confie no meu processo. Amados, eu recebi um telefonema de um filho do coração, e eu falei: posso te pedir um conselho, filho? Ele falou: quem sou eu para te dar conselho? Eu falei: uma ideia, pode falar. Eu falei, ele falou: não faça isso, irmã Rosana. Mas eu não sou rebelde, eu falei para ele, eu não posso ser rebelde. Não faça, espere, vai orar. Deus está dizendo: aproxime-se de mim, filho. Aproxime-se de mim, porque eu vou falar, eu vou conduzir, eu vou prover. Aproxime-se de mim, porque eu estou trabalhando. Desde a antiguidade não se ouviu dizer de um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Precisamos confiar, amados. Às vezes o processo é doloroso, sim, mas confie no meu processo, diz o Senhor. Amém? Confie, entregue nas mãos do Senhor, como nós estamos entregando, amados. Deus está agindo. Você pode dizer amém? Deus está agindo. Para a glória de Deus, amados, Deus não está apenas conduzindo a nossa vida. Deus está moldando a nossa eternidade. Deus está preparando-nos para chegar mais perto dele. E toda vez que o barro se rende ao oleiro, o propósito começa a tomar forma. Amém? Ah, Senhor, eis-me aqui, perdoa os nossos pecados, que são tantos, Pai, em nome de Jesus. Ó doce Espírito Santo, fale, oriente, direcione. Somos gratos, Pai, somos gratos porque a Tua boa mão tem nos alcançado, tem nos sustentado, tem nos guiado, tem nos acalentado, tem nos suprido, Pai. Ah, Senhor, Tu conheces cada família representada, Tu conheces quem vai ouvir esta palavra. Tu és o oleiro amado. Senhor, nós reconhecemos que somos barro em Tuas mãos, Pai. Perdoa-nos pelas vezes em que resistimos ao Seu trabalhar. Ah, Senhor, nós nos aproximamos de Ti hoje, Pai, com confiança. Renova nossa esperança e fé no Senhor. Molda, Senhor, o nosso caráter. Ah, Paizinho, em nome de Jesus, molda os meus pensamentos, molda os nossos corações. Ah, faz de mim, faz de nós, igreja do Senhor, aquilo que o Senhor planejou desde o princípio. Nós confiamos no oleiro, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe ricamente.